Bem-vindo ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Rodrigo Vilela. Hoje na companhia dos jornalistas Maio Vale, Cláudio Humberto e da aguardada presença do deputado Gilson Marques. Deputado, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, satisfação enorme estar aqui com vocês e bater esse papo que vai ser muito interessante. Deputado, eu queria fazer logo, abrir, se você me permite, Por favor. com uma pergunta dura. Eu quero saber o que faz do senhor o deputado mais bem avaliado da bancada catarinense na Câmara dos Deputados. Bom, essa é uma pergunta interessante e não é ruim não, ela é ótima. É difícil falar do meu estado porque eu tenho um carinho enorme com vários parlamentares do nosso estado. Nós somos em 16, vai aumentar para 20. Deputados espetaculares como a Carol e a Júlia, que ajudam demais. Mas a grande verdade é que, num contexto geral, a política e os operadores da política, eles são muito ruins. A concorrência é muito baixa. E, além da concorrência ser muito baixa, o esforço, a capacidade e o foco no mandato legislativo, ele é pequeno. Muitas das vezes os parlamentares eles têm outras prioridades, outras iniciativas que não relacionadas ao mandato. Por exemplo, um parlamentar em específico, que é o Chiodini, é o deputado de Santa Catarina, ele é o mais votado do MDB, ele também é o presidente do partido. Mas se você pega lá o painel da transparência, em 2023, eu fiz 308 discursos em plenário. Só em plenário, fora as comissões. Ele fez 0. Então, não é questão de ser melhor ou pior. Naturalmente, esse tempo para ele existiu e ele utilizou de uma outra forma ou de outras formas. Que muito provavelmente até eleitoralmente seja mais inteligente do que eu, porque apertar a mão e bater no ombro no estrado é até mais agradável e eleitoralmente dá mais frutos. Mas no exercício do mandato eu me considero muito esforçado. Eu tenho um histórico no ramo do direito, eu gosto muito de ler. Então, eu fiquei muito em Brasília, eu morei 2 anos em Brasília, então eu vivi a experiência de estar aqui em Mordor, né? E a concorrência, na maioria das vezes, ela é muito baixa. Então, eu não me considero um cara espetacular. Eu só acho que eu cuido do dinheiro do pagador de impostos, e isso é um grande critério, né? Eu sempre digo que se todo parlamentar ele fizesse ao menos 3 perguntas, que é quanto custa, quem vai pagar, e se quem vai pagar concordou com aquele pagamento, e por último, se aquela política pública, aquela lei, ela beneficia o cidadão ou ele mesmo, essas 4 perguntas básicas que deveriam estar na primeira página de qualquer político, o interesse social ele estaria sendo melhor atendido. Então, eu sou mais econômico também, não porque eu acho que eu gasto pouco, porque ainda assim eu acho que eu gasto muito, principalmente para o cara que é garçom, servente de pedreiro, mas é que os outros gastam muito. Que não precisa, eu faço orçamento, finjo que o dinheiro é meu, e isso é um outro critério que todos esses órgãos, por exemplo, o ranking dos políticos analisa. Não ter processo judicial, muito menos na seara penal, é mais do que uma obrigação, né? A ficha de limpa, infelizmente, ela vem caindo cada vez mais por terra, crimes, exceto de opinião, não são mais considerados. Então, esses são os critérios que, ano a ano, vem, felizmente, me colocando lá para cima, não só no estado de Santa Catarina, mas também entre os 513 deputados federais. Em nenhum ano eu figurei para baixo do 10º. Deputado, batíamos um papo aqui antes de começar a gravação e falávamos sobre essa semana de feriado, né? Acaba de falar sobre essa preocupação com o dinheiro do pagador de impostos, né? Eu tenho uma certa dificuldade de chamar contribuinte, porque eu, se pudesse escolher, eu não sei se eu ia contribuir com isso, não, né? Acho que o dinheiro me é tomado. Semana de feriado, isso atrapalha o trabalho ali na Câmara? Afeta a produtividade de vocês? Como é que é? É claro que afeta a produtividade. O problema é que isso é visto como negativo. Não está trabalhando, é ruim. Esse que é o problema. Afeta o trabalho da Câmara, do Congresso, da política. Mas isso não é ruim. Isso é bom. Gilson, mas tem o gasto que você fala do contribuinte. O gasto é absurdo. É 15 bilhões de reais por ano
Isso dividido pelo número de dias dá 40 milhões de reais. Então, cada dia, trabalhando ou não a Câmara, se gasta 40 milhões de reais para mantê-lo. Mas agora eu pergunto, ok, se funcionando fosse bom, eu pergunto para vocês, no ano de 2024 até hoje, um ano e pouco, qual foi a lei que foi aprovada na Câmara, ou no Congresso, que seja, que vocês possam dizer assim, puxa, isso aí alterou positivamente a minha vida, isso aí valeu a pena, isso aí melhorou a saúde, segurança e educação? Vocês podem me identificar uma? Vou ajudar vocês nos últimos 5 anos, então. Sabe por que vocês não sabem? Porque não tem. O custo da manutenção não justifica a existência. O que eu quero dizer é que o Congresso, cada vez que ele se reúne, por mais que ele tenha uma produção insana de normas, leis, regulações, o Congresso aprova 15 leis federais por dia útil. A maioria inócua, que não atinge o fim que se espera e que gera um boleto para a sociedade. O que eu quero dizer é que exigir efetividade, exigir produtividade do Congresso Nacional é a mesma coisa que você pedir efetividade no estuprador. Eu prefiro que ele não trabalhe. Grande parte da mídia e das pessoas, por exemplo, critica o Lula. Porque ele fica mais fora do que no Brasil. Porque ele viajou não sei quantos dias para a Europa, para o Japão, sei lá para onde. Porque ele gastou com avião. Porque ele levou a comitiva. Gente, prejuízo maior é ele ficar administrando. Que vá e que leve todo mundo junto. Porque isso é um prejuízo menor para o Brasil. Nós precisamos brecar o erro, brecar a regulamentação, estancar uma produtividade insana de leis, normas e burocracias que atrasa o Brasil. Então, quer fazer o Brasil crescer, cria burocracia e regulamentações para o setor político, para o governo. E aí sim nós vamos ter uma evolução mínima que for, porque deixa em paz o setor produtivo. É isso. Mas o senhor, como parte ali do Congresso, o que o senhor sugere, então? Fazer ao contrário do que a maioria. Eu lá funciono como um goleiro, um coveiro de normas e propostas ruins. Então, sempre quando vem alguma ideia mirabolante sob pretexto de ajudar a população, que é isso que faz um político, ele vende ideia, ele vende desejos e finge que isso vai se concretizar, e para tampar o sol com a peneira, ele dá alguma proposta, que é o trabalho dele, ele está lá para isso, ele está sendo pago para isso, que no fundo não vai funcionar. Então, por exemplo, essa semana se votou um projeto de lei para se fazer justiça climática. Poxa, que nome legal, né? Então, o que é a justiça climática? É a realização de um fundo onde se vai colocar dinheiro público do pagador de impostos para fazer o quê? Um acordo com São Pedro? Para quando tiver um desastre, tiver recurso para pagar aquele lugar. Qual é o problema disso? Da onde vem o dinheiro do governo? Do pagador de impostos? Isso. O governo, os políticos, não têm nenhuma outra fonte de renda senão retirar à força o dinheiro de cada trabalhador. E quando você faz isso, você automaticamente já está afrontando e prejudicando as pessoas que você jura que vai ajudar. Por quê? Porque 52% de toda a arrecadação do Brasil é feita por quem ganha menos de 3 salários mínimos. Então você está tirando o dinheiro de quem não tem saúde, de quem não tem segurança, de escola que não tem boa merenda, para botar num fundo, para trazer aqui para Brasília, para um governo central, para o gabinete central, resolver os problemas do Brasil inteiro sobre o clima. Se acaso vier algum evento climático, isso é insano. Se na empresa do nosso amigo jornalista ou no trabalho de qualquer pessoa tiver algum problema de engenharia, arquitetura, vacina, enchente, economia, você chama um técnico ou você chama um político? Um técnico. Mas então, porque cargas d'água no Brasil, você dá 40% de tudo que o Brasil produz para dar para quem administrar e resolver? Os políticos.
Então, respondendo a sua pergunta, o meu trabalho é explicar o óbvio para as pessoas, que os problemas existem de qualquer maneira e a solução não está nos políticos. O problema está nos políticos. Eles são o problema e não a solução. E que esses problemas eles serão muito menores se o dinheiro ficar na sociedade e não no sistema parasitário. Se for contratar técnicos, se a solução for caseira, descentralizada, e não aqui no gabinete central de forma centralizada. Então, o meu trabalho é explicar isso para as pessoas, fazer o contraponto e dizer que, às vezes, não fazer é uma atitude muito melhor do que fazer. Isso é mais ou menos, economia é mais ou menos como um ninho de formiga. Você pisa em cima, você destrói aquele ninho de formiga. Mas se você tentar ajudar com as mãos, botar areia para cima, você vai fazer uma caca maior ainda. Então, muitas vezes... ainda pode, no caso, morder não piorar pode... a situação. Então, às vezes é muito melhor você deixar que a natureza resolva os problemas que já estão lá, do que você tentar resolver, ainda que bem intencionado. Eu sempre digo, Gilson, mas então é todo mundo ruim na Câmara? Não, não é todo mundo ruim. Tem pastores de coração bom lá, de boa índole. São almas, assim, exemplares. Sabe que isso adianta? Tem perigo de o Brasil dar certo? Sem chance. Não quero ser tão pessimista. Eu diria que no curto prazo, no médio prazo é difícil. Porque a nossa mentalidade, ela nos leva para o caminho errado. É uma mentalidade dependente. É uma mentalidade que não tem responsabilidade com o futuro. Se você pegar hoje, por exemplo, o orçamento, toda a dívida e dividir pelo número de brasileiros, você vai ver que hoje o cidadão nasce devendo 65 mil reais. Um pouco mais que isso. Eu acho isso abominável. Eu não quero deixar uma dívida para o meu filho. Isso é culpa minha. Isso é culpa da sociedade. Só que se você vê a pauta de ontem, a pauta de hoje, a pauta de semana que vem, tudo que está sendo aprovado pelos representantes desse povo é autorizando dívida para agora e para o futuro. Quer dizer, cada decisão no Congresso e até no governo também, frequentemente na Justiça, cada decisão gera um boleto. Gera um boleto. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte. E a pergunta que não quer calar é o seguinte. Gilson, porque isso é muito economês. Eu escuto muito essa crítica. Porque o mundo não é uma planilha de Excel. Aí eu pergunto assim, se o caixa está no vermelho, quem paga esse valor no vermelho? Quem paga essa dívida pública? Os pagadores de impostos. Só que se é pago no futuro, a gente está forçando esse cara do futuro, que é os nossos filhos e netos, a pagar um valor maior, porque isso é pago com juros. E por incrível que pareça, quanto mais o governo arrecada, por exemplo, em 2023, para cada R$1 arrecadado a mais, que foi 100 bi, se gastou 2 a mais. Então não importa arrecadar mais, porque se autoriza mais dívida. E por que se autoriza mais dívida? Porque a população é esse pensamento que o Congresso precisa trabalhar, que precisa resolver. E aí o político fala o seguinte, como é que eu resolvo esse problema? Bom, para resolver esse problema, a saúde, esse cachorro na estrada, essa ponte, esse viaduto, a educação, eu preciso de mais dinheiro. E todo mundo sabe que muitas das coisas resolvem com dinheiro. Opa, se eu preciso de mais dinheiro para resolver, então o que eu faço? Cobro mais tributos. Mas para surpresa de ninguém, não resolveu. Aí o que o político faz? Não, mas aqui eu preciso de mais recursos, mas eu também preciso de gente para trabalhar. O que ele faz? Mais comissionado, mais concurso público. Aí ele tem mais gente e mais dinheiro. Quando ele consegue os dois e ainda não resolve, o que ele faz? Bom, falta gente, falta dinheiro. E esse círculo vicioso acaba gerando o problema que ele jura resolver, porque tu tirou mais dinheiro ainda da sociedade e tirou mais gente ainda para trabalhar do setor produtivo no setor que é parasitário. Então, nós precisamos inverter esse ciclo.
No futuro, se continuar como tá, para se dar bem na vida, você só vai ter 3 alternativas. Ou você é um funcionário público concursado, ou você é um funcionário eletivo, ou você tem uma empresa, um negócio que trabalha com o governo. Porque o Brasil, tudo é estado, tudo é governo. Nós temos 450 estatais. O Japão tem menos de 10. Na sua opinião, em relação a essa gastança, você acredita que o governo tem extrapolado nessas medidas? Declarações do próprio governo apontam que vai acabar dinheiro para serviços básicos já em 2027. O próprio governo Lula, no caso. Não sou eu que estou dizendo. A matemática não é uma ciência inexata. Ela está no vermelho. Então, o que acontece? O que é o vermelho? É você não encontrar o ponto de equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, para quem está nos ouvindo, é como se na sua casa você recebesse R$4.000 por mês. Mas todo mês você gasta 7. Todo mês você gasta 7. E aí você vai na casa dessa pessoa e fala assim, meu amigo, uma hora isso vai se estourar. Porque a dívida não vai ser 7 no mês que vem, vai ser 7 e mais um tanto porque é o juro. Concorda? E é uma bola de neve, e não para. Vai chegar uma hora que ninguém vai mais te dar crédito, vai chegar uma hora que tu não vai mais comprar remédio, comida. É assim que funciona. No governo é a mesma coisa. Então, é matemático. E o que o governo, como justificativa com essa minha teoria, fala? Não, Gilson, mas isso não está certo porque na Dinamarca eles fazem isso. Na Suécia, eles também cobram muito imposto. Só que não tem sentido porque eles estão comparando uma casa rica com uma casa pobre. É como se o meu vizinho, que ganha R$100.000 por mês, e essa família de mesmo que ganha 4, diga, olha lá, deu certo, ele comprou um iate. É claro que ele comprou um iate, porque ele já é rico. A Dinamarca já é rica, a Suécia já é rica. Então nós não podemos pegar exemplo de países ricos com a solução que eles tiveram e aplicar no Brasil, que é um país pobre. Além disso, o imposto pago lá é aplicado em benefício da população, né? Ao contrário daqui, que frequentemente acaba no bolso do governante. Olha só, um dado que geralmente é mentiroso, o jornalista falou uma das coisas mais importantes para o Brasil. O Brasil, no ranking dos maiores pagadores de impostos do mundo, entre os 30 países que mais pagam, o Brasil está na posição 14. Deve subir um pouquinho, que o Brasil é bom nisso. Mas não estamos entre os 10, digamos assim. Então não seria um problema? É um problema, mas não por causa desse índice. Por conta disso que o jornalista falou. Porque entre os 30 países que mais pagam tributos, o Brasil é o último colocado no custo-benefício. Ou seja, ele cobra muito e não entrega nada. Nada, 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 nada. Então isso é alarmante. Se ele tivesse na 20ª posição e entregasse um pouco mais, seria melhor. Se ele tivesse na 3ª ou 4ª população e entregasse muito, seria melhor. O problema é essa segunda tabela. Hoje eu não vejo ninguém que pague uma DARF, pague um imposto ou trabalhe o mês inteiro e dê a metade para os políticos e diz assim, pô, mas esse tributo aqui eu estou orgulhoso de pagar. Porque a minha filha vai com segurança para uma escola boa e não precisa pisar no cocô, porque sem nem saneamento básico a gente tem no Brasil. Deputado, queria ouvir o senhor do escândalo atual, que aqui no Brasil a gente tem uma boa capacidade de viver de escândalo em escândalo. Queria ouvir do senhor sobre esse caso do INSS. Vi que já no começo do ano o senhor mandou um requerimento pedindo algumas informações sobre o pagamento de benefícios previdenciários a estrangeiros. Não foi respondido ainda pelo Ministério da Previdência. E agora, nessa semana, a Polícia Federal colocou mais um escândalo na rua ali, envolvendo o INSS. A pergunta que eu quero fazer para o senhor senhor acredita que é viável a permanência do ministro Carlos Lupe na Previdência Social? Até me assusto quando fala. É engraçado, porque tem uma reflexão de um pensador e economista que chama Bastiat. Ele escreveu um livro muito interessante em 250 anos atrás, que se chama A Lei. A reflexão era assim, por que o Estado pode fazer coisas que se o cidadão comum fizesse seria considerado crime? Então, por exemplo, as pessoas não podem
jogar. É proibido o jogo do bicho e qualquer outro tipo de jogo. O Estado pode fazer porque a lotérica tem o monopólio. Você não pode fazer pirâmide. O Estado tem o INSS, que nada mais é do que uma pirâmide financeira. Você não pode fazer inúmeras coisas que o Estado... Você não pode emprestar dinheiro. Se você e ele emprestaram um por outro a 2%, é proibido, é crime, é agiotagem. Agora, o cartão de crédito de 5 bancos só que existe no Brasil, que é o oligopólio, pode cobrar 12% do cartão de crédito. Então, o Estado ele se protege a fazer, inclusive, coisas que para o cidadão comum é considerado crime. Como que você pode ter um fundo, que é uma pirâmide financeira, onde você não dá garantia de quando a pessoa vai se aposentar, nem quanto que ela vai receber, é obrigatório, porque muda no caminho, e não tem caixa hoje para pagar todas as pessoas que estão lá no programa, que é administrado por um político. E o problema é que nós temos uma contaminação política em todos os órgãos que são de finanças no Brasil. Thomas Sowell, que é um economista, ele diz o seguinte, que não existe nada mais perigoso do que colocar alguém que não responde pelas consequências negativas das suas decisões erradas. E as pessoas que passam nos cargos políticos, eles ficam lá 3, 4 anos e roda. Então ele não tem compromisso de longo prazo. Isso é um problema geral da nossa política. Por isso que os prefeitos, governadores, tanto faz dívida para o futuro e não paga as dívidas do passado. Deputado, sobre esse caso do INSS, aí me ocorre uma pergunta para falar para a gente ver se eu pudesse nos dar uma clareza maior do que o Brasil está vivendo neste momento em relação ao INSS. O INSS. O senhor compraria um carro usado do ministro Carlos Lupe? Não. Por quê? Ele não passa em vários critérios. Não, na verdade é uma questão de opção, né? O que acontece? A vida nossa é uma opção e eu tenho uma tendência, assim como todo mundo, a fazer negócios, ter relações onde você tem menos risco. Então, se alguém administra um negócio que tem rombo e isso não foi de forma transparente e rápida dita, a probabilidade no meu pensamento de que haja algum vício oculto nesse carro é grande. Por quê? Porque ele já demonstrou um histórico anterior de não cuidado, de não transparência, vários atributos negativos. Então, o histórico conta muito. E eu gosto muito dessa pergunta porque o ser humano ele tem uma tendência em achar negativo todo tipo de preconceito. E o preconceito, ele muitas vezes é positivo. Porque alerta, através de histórico, de sensibilidade, de experiência, às vezes até de instinto, que determinada coisa pode te prejudicar. Pô, o leão rugiu na minha frente. Ah, Jesus, está sendo preconceituoso. Não significa que ele vai te atacar. Pô, como não? O histórico me demonstra de que isso ali é perigoso. Essas fraudes do INSS, deputado, há uma divisão ali na Câmara sobre como deve ser o ressarcimento disso. O INSS deve arcar com esse custo ou não? Uma divisão ali. Percebo, converso com parlamentares ali, que tem gente que acha que não, que o contribuinte o pagador de imposto ali não tem que arcar com mais isso, que se cobre do sindicato. Acho que essa solução, cobrando ali do sindicato, vai ainda impor mais anos e anos de espera para a pessoa que foi lesada, roubada na verdade, receba ali o dinheiro dela de volta. O que você acha que pode ser desenhado como solução para quem teve o dinheiro roubado ali, nesse golpe ali no INSS? Cara, essa é uma das piores discussões e propostas de soluções que eu já vi. Porque a alternativa, ela, no fim, ao cabo, ela é a mesma coisa. Se o INSS vai pagar, significa que o trabalhador está pagando.
Se é o caixa do governo que vai pagar, quem está pagando é o trabalhador. É a vítima. Isso é a vítima. Então, não dá para ficar chamando 6 de meia dúzia. O dinheiro é algo fungível. O que significa fungível? Que você pode ser substituído por outro que tem exatamente o mesmo valor. Essa história do político dizer assim, porque é uma rúbrica diferente. Porque esse dinheiro não sei o quê. Não interessa. No fundo, ele só vem de um local, que é do trabalhador. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, quem deve arcar com o prejuízo é quem cometeu o crime. E isso não está sendo ventilado. A pior injustiça que existe é quando você pune 2 vezes a vítima. A Ayn Rand tem uma frase que diz o seguinte: sentir pena dos culpados... Perdão. Porque, na verdade, é isso, né? O que a gente assiste é que há uma legislação e até um entendimento, digamos assim, que prevalece há anos no Brasil, e que o agente público, o pior que tenha sido, mais grave que tenha sido o erro cometido, vale tudo, inclusive no roubo do dinheiro do aposentado, não é ele que paga pelas consequências disso, é a vítima. Isso, a frase de Ayn Rand é o seguinte: sentir pena dos culpados é condenar os inocentes. Então é incrível, porque não se está na mesa, o cara que roubou, o cara que teve culpa, ele que tem que arcar com os prejuízos. Isso é uma regra, um princípio de direito milenar. Quem causou o dano de forma dolosa ou culposa fica obrigado a reparar o dano. É engraçado que o cara comete o crime, é culpado, seja doloso ou culposo. Quem é que vai ressarcir? É o INSS. É o governo. É o caixa. É o seguro. Pelo amor de Deus. Deputado, você acredita que houve certa conivência do governo em relação a isso? Pois requerimentos de parlamentares já vinham apontando essas fraudes desde 2023. É anterior. As fraudes são muito anteriores. O histórico do INSS não é bom. O meu sonho é, ainda que se respeite integralmente o direito adquirido, se é que isso fosse possível, de não se alterar o passado, daqui em diante o sonho de alguém que inicia no mercado de trabalho, você vai pegar o teu dinheiro e vai depositar numa conta. E esse dinheiro e essa conta são suas. E ninguém mexe. É isso. Esse seria o ideal. Cada um tem que construir a sua aposentadoria. Isso. Aí alguém vai dizer assim, Gilson, mas... E a pessoa que foi trabalhar e furou um olho, como é que ela vai receber o resto da vida? Ainda que for aposentadoria, que não é, isso pode ser atrelado a um seguro, assim como já existe, assim como já tem em inúmeras previdências privadas e qualquer outro tipo. O cara pode contratar em separado. É isso. Se não for isso, o que a gente está dizendo? Que uma outra pessoa tem que pagar para você. E esse é um grande problema da sociedade, porque as pessoas falam em direitos. Tudo é direito. Direito a isso, direito àquilo, direito àquele outro, direito àquele outro. E as pessoas não percebem que todo direito automaticamente, necessariamente, gera um dever para uma outra pessoa. Que não passa de um dever. Você tem que pagar o custo, não é um dever. Então, ninguém fala que esse direito teu ou de alguém a alguma coisa gera um dever. Essa semana... nós aprovamos lá a Lei Aldir Blanc, autorizando 15 bilhões de reais a ser pagos para artistas, para a dança, para não sei o quê, em 5 anos. Por quê? Porque tem direito à cultura. Ainda que direito é uma palavra bonita, eu pergunto, o dever vai passar para quem? E isso nunca é discutido. Isso é escondido. Por quê? Porque é muito bonito dizer... eu sou um partido, eu sou um parlamentar que ajuda a cultura, que auxilia os direitos. E isso é uma balela. Por que é uma balela? Porque não existe auxílio, ajuda, ou muito menos filantropia, quando você faz com o dinheiro dos outros. Não existe. A única forma de você fazer filantropia é com o seu próprio dinheiro. E também aquela pessoa que paga de forma obrigatória, não faz isso com virtude nenhuma. Virtude em você fazer alguma coisa para o bem é quando você faz de forma voluntária. Não existe virtude em algo que é obrigatório.
Esse é o ponto moral e ideológico que a gente espera e busca. Deputado, queria puxar a conversa para um outro rumo. Eu tenho mais de 20 anos de atuação no mundo jurídico, é um parlamentar, acho que o senhor está numa posição de privilégio para poder analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito que analisa, investiga, né, um suposto golpe de Estado, o senhor acha que o Supremo tem se excedido, tem extrapolado as suas atribuições no desenrolar desse inquérito? Eu sou, ou era, um fanático pelo direito, pela lei, pela interpretação. Em 2003 eu fiz o meu TCC sobre mutação constitucional e fiz um estudo profundo sobre a Constituição e tal. Vasto material que tem aqui no Brasil. Vasto. E aí, hoje eu me decepciono muito porque tudo aquilo que a gente aprende, eu ensino e espero, não é respeitado. Você pensa o seguinte, que o juiz, ele deveria ser uma pessoa meio que de sangue azul. Aquele que de fora olha uma situação problema, ele pondera os argumentos contra, os favoráveis, todas as situações e depois toma a decisão. O que nós vemos hoje? Nós vemos uma justiça parcial que se manifesta e participa dos autos e fala fora dos autos, que ao contrário de ponderar os dois lados, depois tomar a decisão, ela toma a decisão e depois vai garimpando argumentos e justificativas para sustentar aquela decisão. Nós vemos uma interpretação elástica do texto, e isso é progressivo, a ponto de eles alterarem o português e a literalidade do texto. Se você pega, por exemplo, falando do meu cargo hoje, artigo 53, é livre, não será julgado sob qualquer palavras, expressões e votos. Cara, quaisquer, isso é português, não é nem jurídico. Então, quando você pega um país que tem a maior corte do judiciário, que interpreta o português de forma elástica, relativa, de forma parcial, você perde todo um arcabouço de regras que sustenta a sociedade. Ah, Gilson, mas o que isso interfere? Interfere muito. Porque, por exemplo, um contrato. Quais são os princípios de um contrato? Pacta sunt servanda, que faz lei entre as partes, o interesse de agir, a voluntariedade. E aí você pega um artigo da lei ou uma cláusula do contrato, chega na Suprema Corte e eles dizem o seguinte, essa cláusula não vale, ou esse artigo ele deve ser interpretado de um jeito diferente. Quando você faz isso, a pessoa quando vai assinar um contrato ou precisa respeitar a lei, ela não vai ter a mesma preocupação. Ela nem vai assinar com tanta consistência, com tanta preocupação, porque afinal de contas, se for reformulado, pode ser revisto futuramente, aquela lei, ela pode não ser aplicável. E aí eu pergunto, qual empreendedor, qual contratante vai ter preocupação na hora de assinar? Qual empreendedor ou investidor externo vai botar dinheiro num país que não respeita a lei? Que não respeita um contrato? Esse é um problema que é pouco falado, que ramifica para todo o Brasil e no subconsciente de todo jovem. Eu tento ensinar para os meus filhos, se você combinou, está combinado. É o fio do bigode. Hoje eu tenho um escritório de advocacia, está lá respirando por aparelho, eu advogo pouco, mas a gente diz o seguinte, que hoje o contrato, para quem é sério não precisa, e para quem não é sério não adianta. E a lei está no mesmo caminho. A lei serve somente para alguns e não para outros. Agora você fala se extrapolou ou não. Sempre se dizia que o STF ele é utilizado somente para grandes causas ou então para a elite. Nós inauguramos algo diferente. Pela primeira vez, nós tivemos dona de casa. Nós tivemos professores aposentados sendo julgados pelo STF sem direito a recurso, como se foro privilegiado tivesse. Eu não gosto do foro privilegiado, mas assim que eu assumi o mandato,
eu estive disposto a essa condição. Essas pessoas lá não. E isso é uma injustiça sem tamanho que compromete investimento, segurança, as futuras gerações. Deputado, É uma essa pena. decepção profunda sua com relação à justiça foi provocada pelo Supremo, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Sim, em grande maioria. Mas eu não diria que unicamente. Existem várias correntes, direito alternativo, enfim, que tenta escapar do padrão geral de que é o respeito à lei. Porque tem um outro princípio que eu gosto, que é o seguinte: o combinado não é caro. Pode ser que eu não concorde com a lei. Todo dia a gente aprova normas que eu não concordo. Mas eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar. E hoje no Brasil não é respeitado. Para vocês terem uma ideia, foi aprovada uma lei para dar cotas para negros, cotas para as mulheres no processo eleitoral. Inclusive dando preferência ou também cotas do dinheiro público para as campanhas dessas pessoas. O nosso partido respeitou, não concordou, votou contra, acha ruim, mas daí no processo eleitoral respeitou. O que aconteceu depois? Fizeram uma lei para anistiar os partidos que não cumpriram. Pois então, para que fez a regra? Fica no papel. Isso é terrível. Então, o que acontece hoje? Nós temos um jogo que ele é desequilibrado. É a mesma coisa eu jogar um xadrez com você. Pode até ser que eu jogue e ganhe, mas você jogou sem as duas torres. É injusto. Nós precisamos recuperar a justiça da justiça. O senhor acredita que esse projeto para anistiar essas pessoas que foram presas ali em decorrência do 8 de janeiro, o senhor acredita que esse projeto vai avançar ou pelo menos ser pautado ali na Câmara dos Deputados? Isso é um pouco de sensibilidade política. Assim. O que acontece? Hoje, pelas declarações dos presidentes, ainda que for pautado na Câmara dos Deputados, sendo que o Hugo Mota já disse que vai adiar, e adiou sem data, isso parece aquele namoro novo que o cara tá enrolando a mulher, né? Um dia eu vou casar. Eu posso deixar que eu vou casar. Só não fala quando. Aí quando a pressão aumenta, sogro e sogra pegando no pé, daí ele noiva. Não, mas agora vamos noivar. Aí fica. Prolongando mais e mais. Eu vulgo sine-die. Então, ainda que isso aconteça, lembrando que falta um ano e pouquinho para a eleição, né? Enfim, mas mesmo que paute, mesmo que seja aprovado, lá no Senado tem que passar também. E o Davi Alcolumbre não deixou margem. Ele disse, não vou pautar. Então, sendo bem honesto, eu não sou otimista para achar que vai aprovar no Congresso. Agora, isso é motivo... A gente sabe o que acontece com... Todos conhecemos o estilo do senador Davi Alcolumbre. Ele é um caçador de cargos. Se tiver um governante disposto a atender as suas demandas, digamos assim, indicações para o público, está no céu com ele. Mas no caso do deputado Mota, houve uma certa surpresa com o comportamento dele. Ele não se sabe exatamente se pode atribuir isso a pouca idade, experiência. Experiente não é, né? Ele é deputado há tantas legislaturas. Tá? Mas ele está meio que empolgado demais, digamos assim, encantado demais com o poder que subitamente caiu no colo dele. Qual a avaliação que o senhor faz desse desempenho do deputado Hugo Mota? Ele é de um campo político conservador. Petista não elegeu, não votou nele para deputado, né? E, no entanto, ele está muito encantado ali com o presidente Lula, atendendo a todos os pedidos, ordens, o chefe do executivo. Qual a avaliação que faz do desempenho do deputado Hugo Mota na presidência? Eu tenho dúvida com relação à imagem que ele passa para fora, mas se for ver os dados, ele vota majoritariamente com o governo há muito tempo.
em pautas esquerdistas, intervencionistas. Então, ele, se não for esquerda, é certeza centro-esquerda, e eu estou falando isso com base no histórico de votações, e isso é possível de se consultar. Inclusive pautas ideológicas do calor do momento que identificaram e dividiram o direita e a esquerda para a maioria da população, ele também se posicionou com a esquerda, inclusive na votação do deputado Daniel Silveira, que ali foi um marco, né? Então ele votou a favor da prisão, do afastamento, enfim, do deputado Daniel Silveira. Fora isso, ele tem, como eu não esperava nada dele, ele tem até me surpreendido positivamente. Por que surpreendido positivamente? Porque, ao contrário dos presidentes anteriores, tem se respeitado mais ou menos as agendas. Então, é marcado 4 horas, ele tem começado 4h15, 4h30. Chegou a ponto, na legislatura do Arthur Lira, ser marcado para as 2 e começar 9 da noite. Ele tem respeitado colocar relatório no sábado, divulgar a pauta no dia anterior. No Arthur Lira era tirado da cartola no dia. Então essa parte de organização, de cumprir com a palavra, de deixar as regras claras, ele tem me surpreendido positivamente. Também tem me surpreendido positivamente pela falta e positiva falta de produtividade. Porque tem se votado muito pouco. Ontem, apesar de ter sido um projeto ruim... Né? É ótimo. Ontem, apesar de ter sido votado um projeto ruim, votou-se somente um projeto ruim. Foram 5 horas de sessão. Só votou um projeto ruim. Em outros tempos, teria sido votado muito mais projetos ruins. Então, nós temos uma positiva falta de produtividade do Congresso Nacional. Semana passada... se eu não me engano, foi semana passada, foi só sessão online, foi só pauta, basicamente, a maioria de consenso. E quando é pauta de consenso, geralmente não tem tanto custo para a sociedade. Então, esses são os pontos que eu acho mais relevantes da gestão, na verdade, dele. Deputado, o presidente Hugo Motta, ele foi, no mínimo, ali benevolente ali para salvar o Glauber Braga, colega deputado senhor, uma situação constrangedora ali, que é daquela greve de fome gourmet que ele inventou, não contava ali que teria um feriado ali, né? Achou que haveria uma comoção ali em torno dele, só que deu um feriado, a coisa ali foi pegando para ele naquela greve de fome dele, ao menos enquanto a imprensa estava lá, mas havia um consumo isotônicos, um atendimento médico ali de fazer inveja de quem está em fila de hospital esperando pelo mesmo serviço. O senhor acredita que avança esse processo de cassação contra o Glauber Braga? Deputado que está enfrentando isso porque deu umas bicudas ali, né? Colocou a pontapé um cidadão de dentro da Câmara. Inclusive, esse processo de cassação dele é do nosso partido. Nós protocolamos o pedido de cassação dele, é do Partido Novo. Porque a pessoa que ele colocou para correr dando chute na bunda era do Partido Novo, era afiliado, inclusive tinha concorreu como vereador. Mas eu super defendo o direito do Glauber Braga de fazer greve de fome. Eu não vejo problema, incentivo, inclusive... Até fez bem esse... Pois é, inclusive tem vários estudos dizendo que o jejum ele auxilia, né? Quem sabe auxilia também o sistema cognitivo. Então eu não vejo problema, eu só acho esquisito ele fazer isso na Câmara, né? Então acho que ele poderia fazer em qualquer outro lugar, mas por mim ele tem todo o meu apoio de continuar fazendo. Com relação à cassação, ele vai ser cassado no Comitê de Ética, vai ser cassado na CCJ. O que o Hugo Motta disse é que vai dar 2 meses para ser votado em plenário. Honestamente, eu não sei se vai ser feito isso. Eu estou achando que vão levar mais tempo e talvez empurre com a barriga, talvez até para o final do mandato. Porque, se vocês perceberem, já passou 1 semana, já esfriou o assunto. Então pode ser que esfrie a tal ponto desse negócio lá ficar engavetado e passa 1 semana, passa um ano, daqui a pouco é pré-campanha, daqui a pouco campanha e foi. Infelizmente. Conta para nós, nos defina Santa Catarina, seu estado. É um estado que parece um país à parte. Nós
uma espécie de ilha da resistência, digamos. Um Estado livre, por exemplo, não é livre completamente, mas onde, por exemplo, o peso político da esquerda é bastante limitado. Um Estado que tem uma distribuição geopolítica, se pudermos dizer assim, que é muito particular, né? Algo muito... Tem cidades, polo, assim, muito bem distribuídas no Estado, né? Isso não faz da capital necessariamente o município mais importante, não sei se é, mas enfim. Mas é um Estado completamente diferente e um povo diferente também. Nos fale sobre Santa Catarina. Algumas coisas interessantes. Você falou que a capital é diferente, né? E de fato, eu brinco porque quando eu falo que sou de Santa Catarina, a primeira pergunta que vem: você é de Florianópolis, você é da capital? Aí eu digo: não, eu não sou da capital, sou do interior. E vou te dizer, a capital não elegeu nenhum deputado federal. Não tem nenhum deputado federal da grande Florianópolis. E a maior cidade também não é a capital, é Joinville. Então, realmente, isso é estranho. Florianópolis é uma cidade linda, que é a capital, mas ela tem uma limitação, que ela é uma ilha, né? Só tem 2 pontes que ligam ao continente. E como é a capital, ela também tem uma forte presença, assim como todas as capitais, do setor público. Mas uma das coisas que faz Santa Catarina diferente é porque nós recebemos muitos imigrantes. E esses imigrantes, sejam italianos, alemães ou na própria capital dos Açores, deu um mix de gente que veio aqui atrás de trabalho, atrás de uma oportunidade da vida. Então veio atrás de uma terra, de uma ânsia de plantar, de produzir, de construir, ou por necessidade, fugindo da guerra e tal. E por que vieram para Santa Catarina? Porque para outros lugares, que era inclusive mais perto, já tinha muitas pessoas, já estavam lotados, as terras já estavam entregues para alguém. Então vieram para Santa Catarina porque era o que meio que sobrou. E esse mix de europeus com as pessoas que lá estavam, trazendo essa troca de experiência e de conhecimento, fez com que a nossa comunidade seja meio que única. Por exemplo, a minha cidade que eu moro é Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Eu estudei, por exemplo, alemão do 2ª série do primário até o 3º ano do 2º grau. E 15 minutos dali, de centro a centro, tem uma outra cidade que chama Rio dos Cedros, também pequenininha, que é de colonização italiana. E que é um outro mundo, apesar de muito perto. Então, se você pegar a Europa, ela é composta de pessoas muito trabalhadoras, definidores de regras. Os alemães são muito cricas, não atravessam fora da faixa de segurança, né? Então isso a gente trouxe lá para Santa Catarina e inclusive com conexões futuras. Então nós temos muitas multinacionais, Rexel, Antritz, empresas da Alemanha ou da Europa que vieram para o Brasil para Santa Catarina através dessa conexão. E isso é muito importante. Mas agora dizer que a gente consegue passar pela lateral do esquerdismo ou fugindo do controle estatal, eu diria que não. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um pacto federativo que deveria ser chamado de pacto roubativo. Santa Catarina arrecada 70 bilhões de reais por ano e volta menos de 20%. Perdão, menos de 20%. Então, se nós pudéssemos ficar com todo o dinheiro que nós arrecadássemos, ou melhor ainda, não tivesse essa arrecadação, nós seríamos melhor que a Suíça. O problema é que nós sustentamos outros estados e o governo central. Tem outros estados que é o contrário, que recebem 5 vezes mais daquilo que arrecadam. E isso é uma péssima política porque desincentiva ambos os lados. Santa Catarina, porque não importa o quanto produz, nada vem de volta, e o outro estado também desincentiva porque não precisa trabalhar porque o dinheiro vem de qualquer jeito. Uma bolsa ali. Uma bolsa de tributos que vai chegar, né, em algum momento. É uma sociedade boa, né? Trabalha lá que a metade é meu. É.
Deputado, infelizmente o tempo está passando rápido, a gente está caminhando para o fim. Eu falo demais. Mas eu gostaria ainda de ouvir o senhor uma última questão. Uma projeção do senhor para 2026, sobretudo no cenário nacional. Eu não gosto de processo eleitoral. É engraçado porque quando eu passei a primeira eleição, eu nem tinha parado de comemorar ainda, já estava falando da próxima. Então, puxa, já começou a próxima, mas é 4 anos. Então, na verdade, nunca para de falar de eleição. Porque venceu uma, já fala da municipal, já venceu, já fala da outra. O senhor está, só para complementar a pergunta, o senhor está entre aqueles que acham que o Bolsonaro é o candidato, porque é tão óbvio que ele não será, né? É que parece que esse campo conservador está demorando muito a discutir a alternativa. Ou o senhor não considera que terá tempo suficiente para isso? Não tem condição. Infelizmente, as pessoas não gostam que eu falo isso, mas a gente precisa ser hoje realista. O Bolsonaro não será candidato. Ele está muito mais para ser preso, ainda mais com esse problema de saúde que ele tem, espero que se recupere, mas ele está muito mais para ser preso do que para ser candidato a presidente. Ainda que se resolva a inelegibilidade dele, a qualquer momento sai uma nova condenação. E nova condenação pressupõe uma nova inelegibilidade. Então não tem como se cogitar isso. E a sua crítica ela deveria ser feita para todos os brasileiros. Por quê? Porque hoje nós só temos um candidato à presidência da República, que ele se diz como candidato, que o partido concorda que é candidato e que tem viabilidade, que é o Lula. Então o que a gente precisa? Se concentrar em volta de um nome. Aí você pega o Zema, que seria o melhor, excelente candidato. Pega o Tarcísio, pega o Caiado, pega o Ratinho Júnior, pega a Michele Bolsonaro, pega o Eduardo. Até o Eduardo Leite, que eu não gosto, é bom que esteja no time, para ajudar a tirar o Lula e a sua turma do poder. Porque o Brasil não aguenta mais 4 anos. E aí, com base a essa pessoa, fazer ele conhecido no Nordeste, no Sul. Porque quem é o Ratinho, por exemplo, no Amapá? Ninguém sabe quem é o Ratinho lá no Amapá. Entendeu? Então a gente precisa pegar essa máquina, que são os partidos, a imprensa amiga, para, em volta de um nome, que hoje infelizmente não existe, fazer uma campanha, uma pré-campanha para o futuro. Quanto antes se fizer isso, mais fácil será vencer o Lula em 26. Falando de mim, eu decidi não decidir. Porque eu já cogitei ir ao Senado em 22, e o partido me deu uma deadline para eu decidir. E até a data limite, o Luciano Hang da Van era o candidato ao Senado. Então eu desisti porque o Luciano Hang seria imbatível no meu estado e obviamente seria o senador, era uma vaga só. Depois disso, outros nomes vieram depois disso. E no fim, alguém que não era candidato se pôs como candidato e acabou ganhando a eleição. Então eu hoje só vou tomar a decisão quando acharei que todas as cartas estão na mesa, todas as construções estão na mesa e eu vou tomar a decisão. Porque tem muito compromisso e coisas abaixo que eu não posso simplesmente largar de mão ou ir por uma aventura ou dar um tiro para cima. Eu gosto muito de correr, de participar do processo, mas com chance de ganhar. Então, se eu for participar de uma eleição para o Senado, ainda que eu diga que é uma chance pequena, 30%, 40%, eu vou. Agora, com 0% eu não vou, porque eu também não sou burro. Deputado, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. As portas estão sempre abertas. Já convido o senhor para poder voltar em uma outra oportunidade. Eu agradeço demais o convite. Me sigam lá, Gilson Marques. Vão me achar em todas as redes. Inclusive no meu Instagram tem conteúdo diário, bastidores, curiosidades, perguntas e respostas. E se quiser criticar, não tem problema. A gente convive, às vezes, até respondendo de forma educada. Um grande abraço, obrigado demais e fico à disposição. Muito obrigado.